Um grupo de jovens vive sob regras rígidas em uma instituição chamada Taupines, onde nada é tão simples quanto parece. Entre fugas e mistérios e descobertas, eles começam a perceber que a verdade pode ser muito mais sombria do que imaginavam. E essa é a história de Desobedientes, a nova série da Netflix. Bom, a série começa com um garoto tentando fugir de uma instituição onde fica pessoas problemáticas. Com isso tem uma líder que tenta fazer meio que uma hipnose. E falando de hipnose só vem o Pyong na minha cabeça. Heitor, então, tem gente no meu canal que não te conhece. Fala qual que é o seu nome. Placa cortante Félix. A hipnose era pra tentar entrar na cabeça dele e ele parar de correr, mas não dá certo. O garoto consegue fugir pela água, mas quase dá ruim porque ele começa a ter visões de uma porta. Logo depois corta para Toronto, onde conhecemos as amigas Abby e Layla, que está na laje do colégio fumando um verde. Uma é disléxica e a outra parece ser normal. Normal entre aspas, porque pela cara dela, ela com certeza tem probleminha com a família, mas isso não vem ao caso ainda. Depois delas fumar um tabaco verde, elas tentam descer lá pra baixo, mas claramente isso não ia dar certo. Então a irmã da Abby aparece e fala que não ia dar certo, então ela pega uma lixeira e é só assim pra elas descer. Assim que toca o sinal, o diretor do colégio pede para ter uma conversa com a Layla. O que ele tinha para falar para ela é que tinha uma instituição melhor para ela ir estudar, já que elas tinham tantos problemas, mas ela não aceita, claro, porque nunca iria deixar sua amiga para trás. Vamos falar da Abby. Ela é minha melhor amiga, a gente morre uma pela outra, ela é tudo pra mim, o que tem ela? Nossa! Em seguida conhecemos Alex e Laura, um casal que está prestes a ter um filho. Vale notar que eles são um casal lésbico. Depois da aula, os meninos estão voltando para casa e já vemos que tem uma van observando ela, o que é muito estranho isso, inclusive. Chegando até a casa da Abby, vemos que o pai dela não gosta da Layla. O cara reclama até da comida que a menina está comendo. Ele meio que expulsa ela, mas antes dela ir embora, ela escuta ele falando que ela é uma má companhia para a filha dele e também fala da morte da irmã dela, bem coisa de arrombado mesmo. E antes de tudo isso ele diz que a Abby precisa tirar notas boas. Alex agora vai trabalhar e enquanto conversa sobre como é as pessoas do trabalho, ele quase atropela um garoto que fugiu. O garoto pede ajuda e pergunta onde ele está e se ele conseguiu ir longe, mas não, o Duane ainda fala que ele tá em Taupine. Então o garoto dá um soco na cara dele e foge. O Alex corre atrás, mas acaba caindo e ele some na mata. Agora os meninos estão fazendo um plano para pegar a prova com as respostas na escola à noite. Elas convidam um carinha e sem pensar duas vezes ele aceita. À noite, enquanto Alex e sua esposa estão fazendo comida, ele escuta um barulho do cachorro lá fora. E quando vai lá ver, se depara com um porão que ele não tinha visto ainda. Ele pega, entra lá dentro e vê que tinha uma porta desenhada muito estranhamente lá. Mas não fala nada, só pega e volta. No outro dia conhecemos a famosa Evelyn Wade, mulher toda estranha que chega e fala muito, mas ao mesmo tempo não fala nada. Ela só comenta que quer ir jantar na casa do Alex e ele aceita, até porque foi ela quem arrumou a casa para eles morarem. Durante a conversa, Evelyn também menciona sobre a investigação do menino que fugiu, mas sem revelar muitos detalhes. Logo depois está tendo meio que uma resenha na casa da Abby. Os pais delas falam para ela ir se arrumar para parecer filha deles. Quem que fala isso para um filho? Puta que pariu. Ela fica com cara de choro, mas sobe as escadas, mas logo depois percebemos que ela tá fugindo e eu achei isso muito foda. E pau dos pais dela, foda-se. À noite eles estão atrás do menino que fugiu e como o Alex sabe que ele gosta de lugares apertados, ela deixa o negócio perto do tronco para ele comer. Tá sendo gentil até demais com um garoto problemático. Em seguida, o plano de pegar as provas começa. Elas entram lá dentro, mas como sempre a Layla tem um negocinho para eles usarem e dessa vez é cogumelo. Eles usam, fica muito loucão e começa a fazer uma festa. No final eles pegam as provas e vai embora muito louco. Mas quando a Abby chega em casa, tudo de ruim acontece. Sim, os pais delas vai mandar ela para a instituição e é desse modelo.
À noite alguém invade a casa do Alex, ele pega uma arma e vai até lá e descobre que é o garoto fugitivo. Ele fala que estava sozinho, mas logo depois a esposa dele aparece. Ele fica muito bravo e pega uma faca para tentar ir para cima dela, mas claro que o Alex não deixa, lutando contra ele. Infelizmente ou felizmente, não sei, ele acaba morrendo com uma facada no peito, mas antes de morrer ele fala que a mulher dele está com eles. Eles, no caso, as pessoas da instituição. E ela tá com eles. Quem tá com quem? Quem tá com eles? Quem? A sua mulher. Pra finalizar o primeiro app, mostra a Abby chegando na instituição. Agora conhecemos a instituição e cara, é coisa de louco mesmo. A Abby chega e já cortam o cabelo dela e mais, não pode ter nada do que ela trouxe, então eles confiscam tudo. Agora a Layla está à procura dela, mas claramente não acha. Ela vai tirar uma satisfação com o diretor, fica muito puta porque descobre que mandaram ela para a instituição e quebra um negócio de areia lá que esse maluco tinha. Com isso ela sai da escola, chega em casa, pega um documento que era da irmã dela e chama um amigo para levar ela até Taupine. Mas antes conhecemos a colega de quarto da Abby, e ô menina doida da porra. E antes que eu esqueça, o nome dela é Stacy. Ela fala algumas coisas, dá algumas dicas e nesse lugar não pode nem encostar nas pessoas. Só não aperta sua mão porque não pode encostar. Código de Conduta Geral 3, artigo 2, é tipo, mega proibido aqui. Enquanto ela mostrava alguns lugares para Abby, ela chega até um quarto de um garoto. A Stacy passa a mão debaixo da cama e vê que estava sujo. Nesse lugar, se tiver alguma coisa errada, você é rebaixado da patente que você está. E essas patentes funcionam como uma espécie de hierarquia dentro da instituição, onde os jovens podem subir ou descer de posição de acordo com o comportamento e as regras que cumprem. Voltando agora para o foco da Layla, o cara que estava levando ela para no meio da estrada e pensa que eles iam dar uns amassos, mas não, ela tá no foco e também ele namora. E ela fala que é com uma de menor, coisa de louco mesmo. O cara pega, vê que não ia dar certo e vaza, deixando ela na rua sem nada nem ninguém. Enquanto observa o ambiente, a Abby começa a conversar com um garoto e ele entrega um giz pra ela. Pra que exatamente? Não fica claro. O que sabemos é que na instituição não é permitido fazer anotações, muito menos ter algo próprio. Então esse giz acaba servindo como forma de burlar as regras e mais tarde a Abby passa a usá-lo escondido para fazer anotações em lugares discretos. Alex estava fazendo seu cardio pela tarde, percebe que tem alguém correndo na mata. Quando ela começa a andar um pouco ali para frente, aparece do nada a Layla. Então já podemos anotar que ela está em Taupine. Alex tenta ajudar ela, mas logo que ele fala que é policial, ela desperta dele, sem pensar duas vezes. Enquanto a Abby juntamente com a Stacy estava comendo, o garoto que ela tinha fudido um pouco antes aparece e bate a cabeça dela no prato. Inclusive achei essa cena muito engraçada. Ela surta, o código claramente não permitia isso, então os seguranças pegam ele e injeta algo nele do que parecia ser aqueles calmantes de animal. Até porque o moleque apaga muito rápido. A Wade vai até a casa do Alex e uma coisa muito estranha começa a acontecer. Ela simplesmente começa a fazer uma brincadeira barra hipnose com a esposa dele. Ela começa a falar algumas coisas sendo muito sincera e fala que o Alex não podia brincar. Claramente pesa o clima. Nunca mais eu falo isso. E logo depois vai embora. A Layla chega até o portão da instituição, entra dentro de um ônibus e consegue atravessar para dentro da instituição. Mas ao chegar e encontrar a Abby, infelizmente pegam ela e já era. Foi esperta, mas foi burra ao mesmo tempo. Agora a esposa do Alex está tendo um sonho até estranho, porque pegam ela e separam dele. Não demora muito e ela acorda. Tem que abrir umas aspas aqui e explicar que a Laura foi uma das malucas que ficou presa na instituição, por isso que ela tem problemas com sapo. Isso não sai da cabeça dela. Agora o Wade tá falando com a mãe da Layla, claramente falando que ela tá bem ali, mas dá pra ver que não, até porque tem um cara segurando para ela não gritar. Não grita. Agora ela vai conversar com a Abby para tentar bolar um plano de fuga, mas não é tão simples assim, meus amigos. Pode ser que apareça só uma chance e elas vão ter que ser espertas. Espertas até demais, do nível de comer páginas de livro para não deixar a prova. Agora o Alex descobriu que tem alguns arquivos ali sobre a instituição e fica curioso para ler. Com isso ele tira o dia para estudar sobre e logo depois vai até lá. Agora todos eles estão fazendo esculturas com palito, o moleque faz até uma
bingola, outra cena que eu achei engraçada. Rory chega ali para conversar com ela, fala que o pai é famoso e blá blá blá, depois fala para elas conseguirem sair dali, precisa conversar com uma tal de Betty a Feia. É literalmente o nome que eles usaram na série, no caso na dublagem, né? Muito bom. Elas descobrem que para conseguir as coisas elas precisam comprar com pacotes de aveia, e com isso começam a juntar, pegando um, pegando de outro, até conseguir a quantidade certa. E quando consegue, a Layla vai lá guardar, e aqui conhecemos a Elo, colega de quarto da Layla. Ela pergunta por que ela tava guardando aquilo ali, mas ela não fala nada, e com isso a Elo até ajuda dando um toque para ela esconder melhor. Em seguida começa a sessão chamada Berlina, onde todos os adolescentes se reúnem em um círculo para falar sobre o que os incomoda. É quase como se fosse uma terapia coletiva, mas na verdade serve para que a administração da instituição possa controlar cada movimento dos jovens. Um fala que o outro tá chorando, o outro fala que o outro tá fedendo a bosta, até que chega na parte que começa a falar do grude que a Abby tem com a Layla, e todos começam a falar até que começa a assustar a coitada, mas aí o Roy manda todo mundo ficar quieto e todos começam a falar dele, falando que a Abby não vai dar a chavasca pra ele e não é pra ele ficar defendendo. Com isso ele tem que ir para o meio, e quando a pessoa tá no meio, todos podem falar o que quiser da pessoa. O moleque quase morre com tantas decepções, mas no final a Wade manda todos abraçarem ele. Vale lembrar que isso é uma regra, não é porque eles quis. Agora o Alex tá conhecendo a instituição, enquanto até o quarto de sua esposa e fica de cara, até porque a pessoa que tava apresentando pra ele era colega de quarto dela. Agora as meninas vai lá comprar as coisas com as aveias que juntaram, e quando menos esperam são trancadas em uma sala. A Betty tava na maldade delas, essa arrombada, mas as meninas são mais espertas, elas encontram uma portinha e assim que a segurança vai lá, bum, elas já tinham saído e a Betty fica como louca, como se já não fosse, né? Lá embaixo, meus amigos, é coisa de louco mesmo, e é tudo meio que podre e tem uma porta no meio da água com uma unha grudada. E é quando a Abby fica desesperada. A Layla consegue acalmar ela e quando sai encontra o Alex. Elas pedem ajuda, mas como o segurança tava vindo, o Alex tinha que encenar aquilo ali. Então ele pede para a Layla bater nele. Ela bate, logo depois os seguranças chegam, mas enquanto tava rolando isso, o Alex deixa um rádio com a Abby para conversar com ele às 22h30 da noite, horário específico demais. Quando isso tudo acabou, a Abby pôde ir pro quarto, mas a Layla não. Ela foi deixada em uma solitária, o quarto do espelho. Mas não foi só isso não, ela também foi hipnotizada pela Wade, com toda a história da mãe dela, coisa de cuzona isso aí. A Abby consegue conversar com o Alex pelo rádio e fala bastante coisa sobre a instituição. Fala que eles passam fome, fala que eles usam tranquilizantes nas pessoas, e logo em seguida o Alex fala sobre o caderno do Riley que ele tinha deixado lá, e fala pra Abby procurar e achar que ali sim tinha meio que um tutorial de como escapar dali. A Abby é quase pega por essa segurança, mas ela mete um migué falando que tava cagando no ralo, e ela acredita, até porque todo mundo é louco aí. No dia seguinte a Layla fica de castigo. Ah, mas que castigo é esse? É simplesmente pegar uma pedra de um lugar e levar para o outro, e quem se lascou junto foi a Elo, até porque elas são colegas de quarto aqui, então se uma faz bosta, as duas se fodem. Agora a Abby está conversando com o Pinóquio. O cara fala que era o melhor amigo do Riley e que se fosse para achar o livro dele, a melhor pessoa para ajudar seria ele. E a Abby cai no papinho dele. Para isso funcionar, a Abby precisa falar com a segurança, e essa segurança tá querendo aprender francês. A Abby fala que consegue ensinar ela de forma rápida, mas só se ela colocar os dois para trabalharem na cozinha, lugar onde o Riley mais gostava de ficar inclusive. E dá certo, a busca começa, mas eles são atrapalhados, mas dessa vez de uma forma boa. Lembra do Jay? Acho que eu nem tinha falado o nome dele. Então, ele aparece e revela que o Pinóquio é um mentiroso. Fala que o Riley odiava ele e a Abby fica full pistola. Quem não ficaria na verdade? Moleque pau no cu. A Layla começa a conversar com a Elo e pergunta se ela nunca pensou em sair dali. E é aí que a gente descobre um pouco da história dela. A Elo conta que vivia fugindo quando era mais nova, se metia em encrenca e acabou se envolvendo com droga. Depois de várias merdas seguidas, mandaram ela para Tall Pines como forma de controle. Ela fala disso como se já tivesse aceitado que tá presa ali e pronto, sem criar expectativa de fuga. Então pega aquela pedra, abaixa a cabeça e segue as regras, cacete. Você quer mesmo sair daqui? Faz isso.
Joga o jogo. Agora a Abby, a estranha da Stacy, tá conversando e ela revela que foi selecionada para o tratamento chamado salto. Agora eu vou explicar rapidinho esse tal de salto para ninguém se perder aqui. Eles vendem como se fosse uma terapia milagrosa, mas na real é só uma lavagem cerebral. A Wade escolhe quem vai participar e faz umas hipnoses estranhas e pronto, a galera volta agindo igual robô. Chamam de cura, mas parece mais um treinamento psicótico mesmo. Hora do jantar. Agora chega a hora do jantar. Aí você pensa que agora as duas vai poder ir lá e comer, né? Mas não, meus amigos. A Coelho fala que a Layla pode sair, mas a Elo não. Ela simplesmente vai ter que levar todas as pedras do lado para o outro lado de novo. Vai tirar no hospício. Pinóquio fala que vai ajudar a Abby mesmo que ela esteja com raiva dele. Ele bebe um sabão líquido, vomita na Beth e a Abby consegue passar pela portinha de novo. Mas aí, meus amigos, aqui a gente descobre como realmente funciona o tal do salto. Na boca da sua mãe há uma porta. Você se levanta para todos aqueles que abandonaram você. Agora a esposa do Alex está conversando com a Wade. Ela fala que se o Alex for embora ela vai atrás, mas a Wade fala que ela só vai ter proteção se continuar ali debaixo das asas dela. O final do app não explica muito, mas parece que rola uma hipnose barra salto com a Laura também. Agora o Wade vai deixar o Coelho supervisionar a berlinda do dia, mas um pouco antes vemos que todos estão trabalhando no campo da instituição. E depois do salto barra ritual do sapo barra hipnose, dá pra perceber a mudança da Stacy. Ela dá até uma flor para o Jay, coisa estranha, mas fofa ao mesmo tempo, ou não. Agora começa a berlinda e quem tá no centro da roda é a Layla. Todos começam a falar alguma coisa que deixam eles desconfortável, até a parte que o Coelho fala do vício em cocaína que ela tinha e nem a Abby sabia, coisa que era pra ficar no off do off. Ela fica tão puta que revela o grande segredo que ninguém ali sabia, que era sobre a morte do Riley. Todo mundo fica muito abismado ali, até que começa uma guerra. O Jay injeta nela o tranquilizante, injeta na Stacy também, porque ela é muito politicamente correta, e começa uma puta cena boa que eu não vou nem narrar, eu vou deixar vocês verem isso aqui. Vocês estão vendo? A Wade vê isso tudo acontecendo e fala que não é pra fazerem nada, que eles mesmos vão abrir a porta. A Abby acha tudo que foi confiscado de todas as pessoas quando entraram e começa uma puta festa. Todos começam a dançar até que a Layla chama a Elo. Até o projeto de Vandinha vai para a festa. Cara, isso é coisa de louco. A Layla e a Elo se beijam e saem da resenha pra ficarem a sós, mas surpresa, tinha drogas guardadas ali. Quase tudo era antidepressivo, tipo aqueles que todo mundo toma e nem sente o efeito, mas uma era diferente. Oxicodona, pra quem não sabe, é um analgésico fortão que se você cheirar ou usar errado pode dar tontura, convulsão, até risco de overdose. E agora o Jay vai se vingar da Coelho. Diz ele que quando ele chegou ele foi torturado mentalmente com a morte de outro garoto. Ele não aguenta e joga algo que eu não sei o que é na cara delas, mas eu só sei que queima muito. E lembra que eu acabei de falar que aquela porra daquele remédio era fortão e ele ia dar ruim? Então, deu ruim. A Elo desmaiou e eles foram obrigados a abrir a porta para o Wade entrar. Muito vacilões. Agora entramos em uma cena de flashback que mostra como era a vida da Layla. Mas como nada é tão bonito, essa cena não era real, era coisa da cabeça dela. Na cabeça dela, ela queria que fosse assim, mas não. Ainda na cena mostra que sua irmã não batia muito bem da cabeça, mas não era iguais os loucos do instituto. Ela só queria fazer merda para se divertir. E a merda que ela queria fazer dessa vez é invadir o novo trabalho da Layla. Agora, depois da treta da instituição, eles vão pagar tendo que subir um tal de Monte Otis. E o primeiro que chegar lá em cima pode ir embora. Sim, ir embora da instituição sem ser perseguido. Voltando para o flashback, eles entram num bar e começam a beber. A irmã da Layla dá um pacote de doce para ela distribuir para a aura dela aumentar com a galera. Mas enquanto isso, rola a voz da Wade na
cabeça dela, até porque ela tá na sala do espelho se descobrindo realmente, mas é coisa de louco. Enquanto eles estão subindo o monte, aparece a Alexandra e acaba roubando os suplementos que eles tinham, no caso Abby e Rhodes. Mas calma, o karma está por vir. Depois deles andarem muito, eles encontram o Jay, que fala que fez um curso de sei lá, alguma coisa para aprender a se virar na mata. Ele até pega um bicho lá e, como dá pra ver, com tudo isso acontecendo, eles deixam os dois lá dormirem em paz. E lembra que eu falei do karma? Então, acontece, a Alexandra cai, machuca o pé e a Abby fodona deixa ela lá se fudendo legal. O Rory não queria, mas foda-se o Rory. Voltando para o flashback, e sim, vamos voltar várias vezes aqui. Enquanto elas estavam fumando um tabaco verde, a irmã da Layla morre pela primeira vez. Ah, mas como assim pela primeira vez? Meus amigos, a Layla se engana muito na própria cabeça dela. Então, como estamos vendo pelas lentes da mente dela, ela acredita que a irmã morreu desse jeito. Mas calma, já já eu explico como ela realmente morreu. Agora começa meio que uma vingança. Sim, a Stacy estava seguindo o Jay e não teve jeito, meus amigos. Ela acaba matando o Jay com um pedaço de pau. E logo depois do acontecido, vemos que foi a mando da Coelho. Essa Coelho maldita matou o único personagem que eu gostava. Agora vemos o primeiro que conseguiu chegar lá em cima. E sim, foi esse garoto aí que conseguiu chegar em primeiro. Eu não esperava, mas tá bom. Nossa, que roteiro fraco. Agora vemos como realmente a irmã da Layla morreu. E sim, meus amigos, ela mesmo que matou a irmã porque tinha raiva dela. Ah, mas beleza, então por que ela chorava? Ela chorava porque a irmã era a preferida da mãe. Então a mãe ficou muito mal. Por isso que a mãe dela não conversava com ela no começo da série. Entendido? Seguimos. E de quebra o Alex descobre que a casa que ele mora era o antigo Instituto de Tall Pines. Por isso que a mulher dele é tão louca. E naquele porão tinha vários mortos também. Coisa de maluca essa porra. Ele chega em casa, fala que os dois precisam ir embora o mais rápido possível, mas claramente não vai acontecer isso. Ele revela para a esposa que os pais dela foi buscar ela de volta, mas não conseguiram. E logo depois sumiram. Então mataram ele. E o app fecha com ela entrando na água e vendo o carro de seus pais debaixo da água. Então foi ela que matou os próprios pais. É maluca essa porra. Mas antes a Wade coloca a Layla e a Abby na berlinda. As duas falam as coisas umas pra outra. A Abby sai sempre como errado e blá 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 blá. Agora a Abby descobre que foi o Alex que matou o Riley e fica pistola. E chega até chamar ele de falso. Ele conta tudo o que descobriu e ela fala pra ele que sumiu mais um e manda ele procurar. E é aí que dá ruim, meus caras. Quando ele vai descobrir o corpo do Jay, o Duane chega e apaga ele com um pano com álcool. E agora ele vai ser obrigado a fazer o salto barra hipnose barra esquecer de tudo. Agora a Abby e Rory está fazendo mais um plano para fugir. Dessa vez é enganar uma das seguranças. Eles colocam uma cartinha fingindo que era o marido dela e quando ela vê, imediatamente ela pede para sair e eles assim aceitam. Quando o outro segurança percebe que eles saíram, ele bate em um, grita com o outro, mas não acontece nada, até porque eles já foram. Agora começa o salto do Alex, forçado, mas começa, mas ainda não vem ao caso. Agora eles estão no meio da cidade, eles encontram uma casa que não tinha ninguém, abre, pega as coisas como comida, roupa, etc. Mas quando é para os três ir embora, simplesmente quem mais queria ir embora desiste. Sim, a Layla desiste. Puta pé no saco esses últimos apps, ainda bem que tá no último. Enquanto tava rolando o salto do Alex, a Coelho fica puta porque adotaram a menina que ela queria cuidar, no caso a doida da Stacy, e aplica um tranquilizante na Wade. Depois disso tudo, a Wade fala para o Alex que a Laura é desumana, que ela que matou os próprios pais e os outros 18 desaparecidos. O Alex não acredita muito e vai embora, até porque o filho dele tava para nascer. O filho dele nasce, rola um ritual macabro de todo mundo ficar pelado e pegar o bebê. Ele acha isso errado, fala para a Laura, mas ela fala que é só assim para quebrar as regras. Cansei dessa doida já. A Abby acha o carro do Alex, entra dentro juntamente com o cachorro e percebemos que ela não sabe dirigir. O Alex chega com o bebê do
nada e os 4 contando com o cachorro parte. Mas aí a série mostra uma cena dele com a mulher em casa e com o bebê e a Abby dirigindo sozinha. Sim, esse foi o final da série, totalmente complicada. E aqui vai a conclusão da série e minha opinião final. Depois de surto, fuga, ritual pelado, criança nascendo no caos, hipnose e gente comendo papel, eu preciso ser sincero, eu gostei muito da série até o episódio 6. Tava envolvente, misteriosa, prendia a atenção e dava vontade de saber o que ia acontecer. Mas depois dali parece que os roteiristas largaram a caneta e começaram a escrever com o pé. Depois do episódio 7 em diante ficou bagunçado, corrido e sem sentido. O final então nem se fala, parecia que estavam inventando na hora. Gostei até o EP 6, depois disso virou decepção completa. No geral, minha nota final foi 6, começou muito bem, mas terminou se arrastando e se perdeu no próprio surto.